O Cid Torquato, presidente da Econlibras, um dos grandes especialistas do país na vida da pessoa com deficiência. É bom tê-lo de volta aqui, Cid, tudo bem? Fala, Ronald, tudo bem? Como vai? Como vão todos? Tudo bem. Zaidan, tudo bem? Tudo ótimo, maravilha. Obrigado por estar aqui conosco. Ô Cid, me diga uma coisa. Saiu uma pesquisa que eu encaminhei aí para você, e é óbvio que você já tinha conhecimento dessas informações. É uma pesquisa realizada pelo que é conhecido como Mapa ESG Brasil, com alguns parceiros que fizeram essa realização, mostrando que o salário das pessoas com deficiência é 31% menor. Ou seja, eu quero saber o seguinte: é menor nessa proporção porque muita gente tem sido admitida para cargos de entrada, assim, em empresas, cargos de valores mais baixos, de pagamentos mais baixos, como portaria, como serviços gerais, e aí, na média, acaba ficando tudo muito mais baixo, já que é um grande contingente que vai para essa função, ou tem algum outro aspecto que é extremamente relevante para mostrar essa diferença? Ronald, você sabe que essa discussão é complexa, né? Ela é uma discussão e que tem várias né, posições diferentes. Então, por exemplo, as pessoas com deficiência, o movimento das pessoas com deficiência alegam, né, sem menor pudor, de que o problema está nas empresas, que não querem contratar, que tem gente boa, capacitada, e que as empresas não são flexíveis ou não sensíveis e não adquiriram nessa cultura da inclusão. Então, elas contratam mal ou só contratam pessoas com baixa escolaridade para cargos né, de funções né, de baixa escolaridade. Então, essa é a posição das pessoas com deficiência. Por outro lado, a posição das empresas não tem gente com deficiência qualificada o suficiente para nós contratarmos. Os dois lados têm um pouco de verdade, mas, francamente, meus amigos né, do movimento vão ficar bravos comigo, mas as empresas têm razão. Né? A questão da capacitação no Brasil não é um problema só relativo a pessoas com deficiência. Né, ela é uma questão que é estrutural do país. Nós temos problemas de capacitação com a população como um todo, né, e mais sérios ainda, com certeza, com relação às pessoas com deficiência. Então, não adianta tapar o sol com a peneira. O caminho para a inclusão, né, em todas as frentes, e não só nessa da lei de cotas que nós estamos comentando, é a capacitação. Não, de novo, não só para pessoas com deficiência, para todo mundo. Inclusive também para pessoas com deficiência que se acham numa outra situação porque tem uma lei de cotas para lhe assegurar trabalho. Então, vamos nos capacitar. Aí sim nós vamos ter argumento para dizer que as empresas não nos promovem porque não querem e porque não, as empresas estão tendo problemas para achar gente qualificada e em grande medida, né, quem tem um mínimo de qualificação e de capacitação, em grande medida já está contratado. Né, inclusive existe até uma pequena disputa entre empresas né, por funcionários com deficiência com alguma qualificação, capacitação. Então, uma rouba da outra, segura. Uma rouba da outra funcionários e eles vão, né, como são cargos muitas vezes de baixa remuneração, por um pouquinho mais né, um aumento insignificante no salário, eles já estão mudando né, de posição. Então, embaixo desse guarda-chuva de lei de cotas, eu acho que tem muita coisa para evoluir, né, muita coisa para ser mudada, né, para aprimorar né, essa que é a principal política pública de inclusão das pessoas com deficiência. Zaidan. Ô Cid, boa tarde. Mas não há também a ideia, muitas vezes, predominante nas empresas de que, importante, nós temos a cota, temos de cumpri-la, vamos cumpri-la, só por isso.
E aí não adianta chamar de colaborador, chamar de parceiro, né? Mas tá ali, por quê? Para cumprir a cota. Não falta iniciativa também de integrá-la, de abrir meios para que ela aprimore o seu trabalho dentro da empresa? Com certeza absoluta, Zaidan. Como eu disse, a situação não está bem parada em muitas empresas, mas eu falo todo dia com empresas, né, governos, né, do Brasil inteiro, e eu tenho visto uma evolução, né, e principalmente na questão da sensibilização, da conscientização das empresas. Então, por exemplo, né, aqui, cerca de 50% das vagas é, que seriam de pessoas com deficiência nas empresas do Brasil inteiro estão preenchidas. Então, a gente estava falando outro dia, tem mais de 30 anos de lei de cotas e apenas 50% das vagas relativas à lei de cotas estão preenchidas. Então, por um lado, né, tem muita empresa que não tem essa questão no radar, não tem feito nada a respeito, e a fiscalização é um pouco conivente, talvez, com essa situação, principalmente fora de São Paulo. Aqui a gente tem, como sempre, né, um ambiente bem diferente. Né, boa parte desses 50% ou dessas, em torno de 500 mil pessoas que estão contratadas também estão no estado de São Paulo. Né? Então, o que a gente precisa evoluir para o resto do Brasil, né, crescer com as contratações no restante do país, mas, de novo, né, aumentar a fiscalização, continuar a sensibilização com relação às empresas e aos empresários e aos gestores, né, e, de novo, encontrar meios de investir em capacitação que realmente impactem a pessoa com deficiência. Porque eu, alguns anos atrás, ajudei a criar o programa Sebrae Mais Acessível aqui em São Paulo. Então, foram acessibilizados diversos cursos né, e oferecidos para o mercado. Nós fizemos uma divulgação grande na época e apareceram muito poucas pessoas com deficiência, né, inviabilizaram, né, o processo inteiro. Apareceram, né, muitos poucos candidatos para se capacitarem. Então a gente precisa mudar essa mentalidade. Quando eu era secretário e tinha oportunidade de falar em escolas, eu via assim, na fala, um menino com deficiência, outro sem, dizia assim: meu amigo, olha, tá vendo esse seu coleguinha do lado que não tem deficiência? Vocês têm exatamente os mesmos direitos, mas para você, eu quero que você tenha essa consciência. Vai ser bem mais difícil exercê-los. Então, tem que ter essa visão. Fazendo um paralelo, eu digo sempre isso, que as mulheres, né, vêm conquistando né, posições cada vez mais relevantes na sociedade, quebrando, né, com machismo, com preconceitos e tudo mais, muito em função do que elas conseguiram se capacitar em termos acadêmicos e em termos profissionais, corporativos, né, nesses anos todos. Hoje você vai na academia, a maioria das pessoas em cursos de graduação e pós e tudo mais são mulheres, né, e elas se capacitaram também como executivas. Então elas vêm conquistando os seus espaços. Eu acho que precisa um pouco mais dessa consciência com relação às pessoas com deficiência. De novo, né, não quero aqui, não estou elegendo culpados de jeito nenhum. Sim. É um sistema, é um processo e tudo mais. Mas, né, a gente precisa, de alguma forma, conseguir garantir. Quer dizer, então, antes, um passo atrás. A educação inclusiva tem que ser melhor, coisa que também está muito mal parada. Então, muitas pessoas com deficiência saem do ensino básico, depois do ensino né, fundamental, e né, eu não uso essa nomenclatura. Eu ainda estou na época do primário, ginásio e colégio, mas saem do colegial, né, sem condições.
E daí não acham canais, não conseguem entrar na faculdade, não acham outros canais para se capacitar, embora tenha uma oferta bastante razoável de canais de capacitação aí. Então, temos que fazer um trabalho, continuar o trabalho junto aos empresários, mas intensificar a consciência, né, das pessoas com deficiência com relação a elas poderem traçar de alguma forma seu futuro. Essa questão do protagonismo. E o protagonismo passa inexoravelmente pela capacitação. Bom tema para a gente continuar falando aqui nos nossos encontros na Rádio Bandeirantes. Cid, um grande abraço, bom fim de semana para você, um prazer sempre tê-lo aqui, tá? Para vocês também, muito obrigado. Valeu. 4h22.